Olá, pessoal! Continuando então a nossa série de vídeos sobre o OBS, neste vídeo estaremos tratando um pouco sobre a personalização da ferramenta, criando cenas, adicionando diferentes fontes de vídeo, imagem e áudio, e também configuraremos um pouco as configurações no quesito de atalhos e também da qualidade de saída de vídeo, que afeta tanto a transmissão, tanto quanto a gravação de vídeos. Acessando então aqui o OBS após a configuração inicial retratada no primeiro vídeo dessa série, temos aqui algumas opções. Primeiramente, vamos acessar o menu Arquivo Configurações e verificar a opção de vídeo. Aqui podemos selecionar a qualidade de vídeo que será renderizada, isso é, o que será gravado em qual qualidade. Aqui, por exemplo, eu deixei marcada a opção de Full HD em 30 quadros por segundo. Isso é muito importante porque reflete diretamente no resultado do vídeo final e também na qualidade da transmissão, caso for utilizado para uma live stream em alguma ferramenta como o Twitch ou o YouTube. As teclas de atalho, por sua vez, servem para facilitar o uso da ferramenta, adicionando diversos comandos que facilitam o seu uso sem precisar acessar o OBS, por exemplo, para iniciar ou parar uma gravação. Da mesma forma, na sua barra de ícones, temos aqui o ícone da gravação do OBS, pois eu estou utilizando dois OBS ao mesmo tempo, um gravando e um para a demonstração desse vídeo. Então, se eu vier aqui, por exemplo, com o botão direito, eu tenho a opção de parar a gravação, tanto pelo atalho ou diretamente acessando aqui o menu, no caso do Windows, tá? Tudo configurado, pessoal? Basta clicar em OK. O OBS ele é dividido em cenas, que seria o equivalente a diversas telas que podem ser transmitidas, gravadas e efetuar a transição entre elas. Então, eu posso criar diversas cenas com opções diferentes. Por exemplo, ele já vem com uma cena principal. Posso criar uma nova cena. Vou chamar, por exemplo, a apresentação com webcam. Então, por exemplo, seria uma apresentação de slides com webcam. Então aqui, selecionando a cena, eu posso adicionar novos recursos. Lembrando que esses recursos não serão também aplicados a outra cena, cena anterior, pois ela não está selecionada. Então aqui eu posso clicar no sinal de mais e colocar alguma fonte. Primeiramente aqui eu vou colocar uma imagem. Por que isso, pessoal? Para a utilização de um tapume. A utilização do tapume ele é bem interessante, porque eu consigo colocar uma espécie de moldura à minha tela, o que facilita bastante a apresentação e deixa o webinário, a live stream ou mesmo a aula virtualizada muito mais profissional. Então aqui, pessoal, eu coloco o nome e clico em criar uma nova fonte. Feito isso, eu clico em OK. Vou selecionar em meu computador o arquivo, a imagem correspondente a esse tapume. Selecionado aqui, então, ele já tem uma pré-visualização e eu posso clicar em OK para inserir. Vejam que ele se automaticamente ajustou a tela, então essa parte inicial, esse quadro, né? Caso ele ficasse dessa forma, basta utilizar Ctrl F, que ele vai se ajustar automaticamente à tela escolhida em seu computador. Tendo esse tapume agora, então eu posso começar a adicionar novas fontes, como a webcam, a tela de apresentação, seja uma apresentação de slides ou algum outro assunto, algum site, por exemplo, e aqui eu poderia colocar também o chat. Caso eu esteja me comunicando com uma turma ou com algum público em uma apresentação, eu posso estar colocando o chat em tempo real também na minha transmissão ou na minha gravação. Então aqui para adicionar uma webcam, eu clico em adicionar dispositivo de captura de vídeo, posso chamar de webcam, e aqui eu vou escolher então a minha webcam, que seria USB 2.0 PC câmera. Então aqui eu tenho algumas opções, não são muito importantes, basta selecionar aqui que ela já vai aparecer então dentro do seu OBS. Tenho aqui então a imagem da câmera, tá? E eu posso diminuir aqui de acordo para, por exemplo, encaixar da maneira correta no meu molde, no meu tapume. Vejam que ele não encaixou perfeitamente, então eu posso efetuar um pequeno ajuste para deixar ele mais adequado. Por exemplo, aumentar aqui. Então eu tenho diversas opções, eu posso usar para cima e para baixo do teclado, da seta, utilizando as setas do teclado, ou posso vir com o botão direito também, aqui, botão direito, transformar, editar transformação, e aumentar então o seu tamanho. Vejam, eu posso aumentar ou diminuir, ajustando como for necessário. Então aqui eu efetuo alguns ajustes e perfeito. Já está certinha a minha câmera então no molde.
Agora, então, eu vou adicionar uma nova fonte ao meu OBS. Poderia ser uma apresentação de slides, um site, algum conteúdo, alguma aplicação. Aqui no caso, então, eu vou adicionar um site. Clique em adicionar, captura de janela, vou chamar de site Univates, criar nova, tornar fonte visível, deixe marcado e clique em OK. Aqui eu vou selecionar a minha aba, que no caso aqui é a aba da Universidade do Vale do Taquari, aqui, Universidade do Vale do Taquari, _Univates, Google Chrome, que é o navegador que eu estou utilizando ao acessar este site. Lembrando que não deixe as abas minimizadas, por exemplo, em seu computador ao tentar adicionar o recurso, pois o que pode ocorrer é que o OBS não irá reconhecer a aba e logo ela não aparecerá aqui. Então deixe ela aberta e simplesmente acesse o OBS, não tendo ela minimizada, para que o sistema reconheça e possa ser adicionado sem maiores problemas. Clique em OK e também aqui ajuste o tamanho para combinar com o modelo. Vejam que aqui faltou um pouco, botão direito, transformar, editar transformação, e posso aqui aumentar ou diminuir de acordo com o necessário. Então vou aumentar um pouquinho. Perfeito. Então aqui eu já tenho uma apresentação mais ou menos aqui. Veja que a webcam está por baixo aqui, então o site acabou invadindo um pouco. Eu posso alterar a ordem colocando a webcam por cima. Aí ela vai sobrepor, né? Ela vai vir sobre a minha apresentação, o meu site. Então, quando eu mexer, por exemplo, aqui no site da Univates, ele também será gravado no meu OBS ou transmitido, como eu havia comentado antes, para uma outra ferramenta de stream. Da mesma forma, pessoal, que eu adicionei este exemplo, eu poderia adicionar um segundo aqui, que seria então a questão do chat. Tá? Então, eu posso, por exemplo, abrir uma janela do meu navegador e diminuí-la. Por exemplo, aqui no site da Univates, eu vou pegar mais uma janela e vou colocar aqui as turmas do Classroom, por exemplo, simulando como se fosse o chat, tá, pessoal? No caso do chat, você selecionaria o próprio chat. Arrastei ela aqui para o canto, então, para dar aquele efeito de diminuição, mais um aspecto mobile, e vou diminuir mais um pouco. Então, aqui eu tenho uma janela bem estreita, que vai combinar perfeitamente com o meu OBS. Então, ao acessar aqui, eu venho novamente em adicionar, captura de janela, vou chamar de Classroom, por exemplo, e vou selecionar aqui a janela do Classroom. Feito isso, eu estou com ela aqui, eu posso posicioná-la de acordo. Então, eu vou dizer que a webcam vai ficar por cima dela também, para essa aqui ficar por baixo dela. E aqui eu posso, então, ajustar, diminuir e posicionar de acordo com a minha necessidade nessa atividade. Então, se eu quiser, eu posso colocar mais para cá, aumentar um pouco. Inclusive, eu posso manipular a janela, que ela vai alterar da mesma forma, ajustando então, ó, da maneira ideal na sua apresentação. Como o Google Chrome ele tem essa opção de alterar, de automaticamente se ajustar de acordo com o tamanho da tela e da janela, fica perfeito de utilizar também no OBS. Feito isso, pessoal, temos uma boa ideia do que seria, por exemplo, uma live stream. Aqui teríamos a apresentação de slides, o chat, alguma informação do Classroom e a webcam do apresentador. Agora, então, pessoal, temos também mais umas opções aqui. Temos o modo estúdio. O modo estúdio ele é muito utilizado ao transmitir ao vivo, por exemplo, para o YouTube. Então, eu consigo verificar aqui, ó, alterando as cenas. Por exemplo, eu posso enviar essa cena para o YouTube e, quando eu quiser, eu posso trocar. Então, aqui eu tenho, ao clicar em transição e algumas opções da transição, eu consigo estar alterando o que está sendo exibido na minha live stream. Então, aqui eu poderia ter uma segunda cena, que agora eu vou editar, e aqui colocar apenas a webcam. Dispositivo de captura de vídeo. Selecionar a minha câmera e colocar na cena. Então, eu poderia sair aqui do modo estúdio, vir aqui e editar a câmera, tá, pessoal? Que daí ela ficaria aqui. Ou poderia colocar também uma outra imagem, né? Eu posso trocar a minha transmissão. Então, aqui, por exemplo, vamos tirar a webcam, que foi apenas um exemplo. E eu vou colocar uma captura de tela, da tela inteira, por exemplo. Então, ele tem essa imagem. E aqui eu consigo ficar alterando, vejam. Então, se eu ativar o modo estúdio, eu vejo aqui um preview e aqui o que está sendo transmitido. Agora eu quero transmitir isso aqui para os meus
os telespectadores no YouTube, por exemplo. Então eu seleciono aqui, clico em transição e ele já efetua a alteração, transmitindo agora isso, e não essa imagem aqui. Da mesma forma, se eu quiser voltar, eu troco aqui a cena, seleciono a atual, ó, e posso clicar em transição para ele efetuar a troca. E aqui eu posso também personalizar o tipo de transição, cortar, esmaecer, desvanecer para preto, enfim. Temos diversas opções do quesito do envio para uma live stream, que vamos ver a configuração e sua utilização em um próximo vídeo. Espero que tenham gostado, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem deixar um comentário neste vídeo com suas dúvidas e sugestões. Até a próxima!